decidimos olhar para você exatamente aonde você está, dentro da sua casa. E quantas vezes você está dentro da sua casa, tem um potencial gigantesco para ser o que você quiser ser, e aí você olha e faz assim: ah, mas sabe o que é? Eu engravidei. E aí, Laura, o que você diria para uma mulher que fala desse naipe? Ah, eu não posso porque eu engravidei. Eu não faço porque eu engravidei. O que você diria para ela? Bom, o que eu digo para elas é o que eu digo para todas mulheres. Não é porque você teve filho que você se tornou mãe, que você literalmente vai se deixar de lado os seus sonhos isolados, né? Simplesmente pendurar uma fraldinha aqui no ombro, pronto. Agora eu sou mãe. E a partir de então parece que todos os seus sonhos acabou junto com a sua maternidade. É isso que eu digo para essas mães, para elas terem um novo olhar, que o impossível é uma questão de opinião. Adorei. E por que a gente fala nisso, né? Eu e a Laura somos mães, somos empreendedoras e nós temos uma caminhada juntas de uma descoberta que vai além de apenas fazer um atendimento, né? Nós realmente temos esse ano de 2022, eu acredito que foi Deus que nos colocou, né, nessa jornada juntas, e nós estamos descobrindo uma forma que nós podemos ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. Por quê? Nós falamos em realização pessoal, nós falamos em realização profissional. Gente, isso não passa de blá 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 se você não tiver dinheiro caindo na conta para pagar aquela fralda que você quer comprar. Você não tem que comprar a mais barata. Você não tem que comprar, sabe, aquele leite de saquinho porque você não tem dinheiro. Então não é trabalhar por dinheiro, é trabalhar por qualidade de vida. Ah, mas aí você diz, né? Não, eu não posso, eu sou mãe, eu tenho criança, eu tenho marido, meu marido não quer que eu trabalhe fora, eu não sei fazer nada. Quando fala eu não sei fazer nada para mim, é a pessoa que eu escolho para caminhar. Todas nós sabemos fazer alguma coisa. Todas. Todas nós temos um potencial gigantesco. E nesse canal do YouTube, eu estou falando sobre potencial. E o primeiro vídeo que eu coloquei lá foi sobre a paixão que você tem sobre alguma coisa. E quando a Laura, né, veio para esse mercado e a gente se conheceu, uma das coisas que a Laura tem paixão é em despertar mães para serem profissionais. Então, no comecinho, né, ela falava muito sobre educação de filhos. E eu, não, Laura, não, essas mães precisam de você, essas mães precisam de você. E a gente está o tempo todo ali falando de educação de mães. Por quê? Todo mundo quer a fórmula mágica, né? Como o menino ser educado, como o menino aprende a sentar, como fazer o menino comer com a boca fechada, como parar a birra da criança. E aí, um belo dia, a Laura falando, né, disso, falando da Supermãe e tal, eu falei, a Mulher Maravilha. E aí nós fomos analisar a Mulher Maravilha. E eu falei para ela, né, quantos filhos ela tem mesmo? Né? E trazendo para o meu mercado, vamos dizer assim, de donas de casa que tem filhos em várias idades, mas ela, né, precisa de ajuda. Pensa na Mulher Maravilha. Ela gerencia uma casa, ela faz compras, ela faz comida, ela trabalha, ela tem que, né, gerenciar ali a conta de luz, conta de água, porque assim, apesar de ser casada, é a mulher que ajuda o marido para fazer esse gerenciamento. Ele pode fazer isso sozinho? Até pode. Do jeito dele, alguns são extremamente administradores, mas um homem sem uma ajudadora que ajuda ele a fazer isso é muito mais complicado. Fora que você sendo dona de casa, acredita em mim, é muito mais fácil você ir lá e defender o mundo da guerra do alienígena. Porque a casa não para, a pia não para, a lavanderia, com certeza, tem vida dentro daquele cesto. Eu falo isso em quase todo vídeo. Tem vida. Quando as roupas vão parar no cesto, elas multiplicam. E a Mulher Maravilha não está lá para resolver isso, tá? Hoje é um dia que nós estamos assim comemorando. O mês de outubro, no programa Eu e Minha Casa Organizada, nós estamos partindo para as finalizações.
Então, se você olhar aqui, tem uma live anterior que nós fizemos a formatura do Mulher Única, que são os cursos da Universidade da Família. Uma mulher para ser dona de casa, mãe e ainda assim ser realizada, e aí a Laura vai falar sobre o programa Mães Realizadas, ela precisa ter equilíbrio emocional e espiritual. Então, nós temos essa ferramenta que ajuda as mães, dentro dos princípios da palavra, a ter esse equilíbrio, a ter esse socorro, a não se sentirem sozinhas. Fora isso, todo mês de outubro, nós abrimos a nossa agenda para 2023. E hoje eu estava fazendo um convite para uma pastora, quando eu falei isso para ela, ela bateu palminha, né? Mas todas as empresas bem gerenciadas, empresas que têm SEO, elas fecham o ano em outubro. Novembro e dezembro, vamos dizer assim, que é colheita. Você plantou, você fez, agora novembro e dezembro é aquele mês que você só tem, na verdade, um mês e meio. Porque depois vem as festas, depois vem, né, aquela primeira semana de janeiro. Então, praticamente o ano acabou. Agora me fala, a dona da sua casa está fazendo essa gestão? A dona da sua casa está olhando para o ano que vem? Marjorie, mas o ano que vem, o que eu vou colocar na minha agenda o ano que vem? Eu nem tenho agenda. Isso é uma construção. Às vezes a gente tem o costume de fazer lista de tarefas. Dona de casa, né, ela consegue fazer listas imensas que não dá conta de cumprir. Aí ela decide vir para o empreendedorismo. Aí a lista ficam duas listas. Fica a lista da casa, a lista de tarefas e a lista de estudos, né? Porque uma extra. E ela vai só ali se perdendo entre essas listas todas. Laura, o que você diria para essas listas todas e para essas mães que estão em outubro, não fizeram as listas de dezembro passado, não cumpriram com nada, não se sentem realizadas, olham agora para o que eu falei, mês de colheita, e faz assim, hã? Como assim? O que você diria para elas? Bom, Carisma, é o que eu digo no meu contexto atual. Né? Eu trago muito esse entendimento que as mães, as mulheres, de uma forma geral, elas simplesmente sem objetivo nenhum, né? Só para tentar realizar, na maioria das vezes, elas nem conseguem. Ela olha para todo aquele contexto ali e chega no final de ano, como todo mundo chega, e aí, o que eu fiz esse ano? Eu realizei uma lista de conquista ou apenas uma lista de desejos onde eu não consegui, de fato, realizar nada daquilo que eu propus para mim, né? E aí você Laura, chega... Só um minutinho. Ou acho que eu acho que é o volume do seu celular que está dando um erro. Deixa eu tentar baixar aqui. Melhorou? Pronto, melhorou. Tá. E aí você chega ao final do ano, olhando para tudo que você viveu, todas as situações, todos os intempéries. Nossa, o ano que vem está começando de novo e o que é que eu vou fazer? Né? E aí você faz um monte de lista, é o que acontece normalmente com as donas de casa, faz um monte de lista e chega, não consegue realizar nada. Por quê? Porque tenta, né, ser aquela mulher que eu chamo de mãe polvo, que quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas a prioridade em si, ela não sabe, de fato, identificar o que é a sua prioridade. Seja naquele dia, seja em relação às suas metas, seja o seu propósito de vida, para os seus sonhos e para as suas conquistas, né? É isso que eu falo para as mães que têm filhos, para as mães que são empreendedoras, para as mães que têm um sonho a realizar aí para 2023. Ok, Marjorie? Quando nós falamos em sonho, parece tão intangível, né? Quando você fala sonho, felicidade. Eu trabalho especificamente na construção da felicidade. E eu escuto muito isso, né? O que é felicidade? Ah, Marjorie, felicidade é um momento. Felicidade, não, gente. Felicidade é uma construção. E quando você fala em construção da felicidade, são 4 pilares específicos que eu trabalho. As realizações. Então, é a realização profissional, a realização pessoal e a realização financeira.
E o quarto pilar é o equilíbrio entre todas essas demandas. Então, você é mãe, você tem sim a possibilidade de levantar os pilares da sua felicidade. Laura, eu não estou conseguindo ver o chat, mas parece que eu vi que a Flávia entrou. Eu estou respondendo. Quem está entrando, eu estou respondendo. Então, você olhar para isso com mais responsabilidade, porque quando você olha para esse contexto felicidade, nós não estamos falando só da sua felicidade. É você que dita o movimento da casa. É você que deixa todo mundo mais animado ou mais abatido. Porque se você chega naquele estresse, naquele nervosismo, naquela frustração, não existe presente que seu marido vai te dar que vai resolver. E aí ele acaba perdendo a energia e a vontade de fazer alguma coisa por você e com você. É natural acontecer isso. Então, você ser a dona da casa, e vamos para o que significa dona, o D é do seu dinâmica, da sua velocidade, do seu empenho ali em fazer acontecer. E quando nós falamos em fazer acontecer, uma das métricas que nós temos para saber se você está fazendo acontecer, dinheiro caindo na conta. Você é dona de casa, você pode sim ter uma renda, você pode sim construir uma profissão sem sair de casa. E aí a Laura pode contar um pouquinho da história dela. E se você falar assim, ai, Marjorie, é fácil. As suas filhas já são independentes, as suas filhas já são praticamente adultas. E é verdade. Minha filha tem 15 anos, a outra tem 19. Meu marido me ajuda muito. Mas aí, e a Laura? E a Laura? Ela não tem a Késia para ajudar ela. Como que é a sua realidade, Laura, para construir essa situação de empresa, a situação de dona da casa e de uma mulher realizada? Bom, a primeira coisa que eu sempre tive um espírito empreendedor, né? E eu sempre tive aquela vontade de ter meu próprio negócio. Só que quando a gente olha para esse contexto, a gente acha distante para nós, que é algo tão impossível. E como ser mãe, como ser mulher, dona de casa, esposa, empreendedora, com 2 crianças e ainda uma criança que ainda é amamentada, né? Eu quero trazer aqui para vocês que eu tive que ter uma estratégia de guerra, né? É uma das coisas que eu sempre falo, de fato, porque a princípio você tem que ter disciplina, né? E como ter disciplina, Laura, é muito difícil para mim. Às vezes eu vejo as mães tendo esse olhar um pouco, né? Meu filho está teimando, meu filho está entediado, meu filho está fazendo birra, eu tenho que dar conta da casa, de tudo. É possível sim. Porque hoje eu não pago mais o custo-benefício de sair da minha casa, né? Por um trabalho onde eu passava uma jornada de praticamente de 10 horas de relógio, doando tudo que eu aprendi na faculdade, todos os conhecimentos adquiridos por uma empresa, onde muitas das vezes você não é valorizada como você gostaria de ser valorizada, e a partir de então você pega tudo que você sabe, né? Porque o que você sabe é tão valioso que você não tem a imensidão de transformar o teu potencial humano em um negócio para você dentro da sua casa, né? E hoje eu tenho a grande oportunidade de trabalhar, de ser empreendedora dentro da minha casa, com a minha família, que é a minha prioridade, os meus 2 filhos, do meu marido, e poder contribuir com muitas mães através do meu programa Mães Realizadas. Mas você tem que ter disciplina, de fato, se organizar, saber qual é o teu momento ideal. Tá, esse horário aqui eu sou mãe, porque pela manhã eu sou mãe, literalmente. Tá? À noite, aí a Laura sai eu vou dizer, da personagem de mãe e entra ali para a personagem de empreendedora. Mas tudo isso sendo, de fato, uma pessoa organizada, uma mulher organizada. E um grande entendimento que eu quero dizer para você é: tem que querer. Se é seu sonho, porque às vezes o sonho é seu, e as pessoas que estão ali à tua volta estão dizendo para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir administrar, que vai deixar lacunas abertas dentro da tua casa. E eu sou prova viva que não. Porque se você é a dona da tua casa, se você é a dona do teu empreendimento, você é que vai botar as regras, você é que vai dizer o horário que você vai trabalhar, você é que vai montar a sua agenda,
entende? Então, assim, para mim é um mundo maravilhoso que eu não troco por nada. Eu não troco, Marjorie. É muito interessante você falar que eu não troco, né? Porque você se encontrou aqui no digital. E quando a gente fala em marketing digital, quando a gente fala em mercado no digital, a gente só está falando o quê? Que existe o mesmo mercado que existe no presencial, você traz para um mundo mais amplo. A única diferença aqui é que não existe barreira geográfica. Então, eu estou aqui, eu estou em Minas, a Laura está lá no Maranhão, e nós estamos juntas o tempo todo. Nós estamos construindo uma estrutura praticamente juntas, então não existe barreira quando você pensa em distância. Você está presente com quem você quer estar presente. E aí, quando você fala assim, Marjorie, mas como que eu vou construir no digital? Duas coisas que mentiram para você. Primeiro, hoje não é o dia das bruxas, tá? Não é. Hoje nós temos comemorações muito mais importantes. Hoje é o dia da dona da casa. E quando eu falo a dona da casa, eu estou falando da que realmente tem a gerência, né? A que tem o poder ali de escolha dentro da própria casa. E o marketing digital não é para qualquer pessoa. Como assim? É a segunda mentira. Não é todo mundo que tem condição de ficar na frente de um computador para montar a sua estrutura. E aí você compra uma série de cursos que dizem assim: não, basta você abrir uma live no Instagram, basta você fazer 10 posts sem stories e você vai começar a vender. Gente, isso não funciona. Simplesmente não funciona. Você pode até fazer isso uma, no máximo duas vezes, mas isso não é escalável. Então, vir para o marketing digital não é essas propagandas que a gente está ouvindo que pegam o coração de uma dona de casa que está desconsolada, se sentindo tão sozinha que acha que pode entrar no mercado digital sem aparecer, e aí ela tem, na mente dela, ela tem aquela impressão assim, eu vou sentar e vou começar a ganhar dinheiro sem aparecer, sem fazer nada. Não, não é assim que funciona. E aí você vê potenciais profissionais que têm como fazer uma estrutura na internet, e aí vem o bônus que a Laura falou. Não tem percurso, não tem que sair de casa, ficar 10 horas, não tem que prestar contas para um encarregado que sabe um terço do que você sabe, mas é ele que manda. Sabe, todo bônus do marketing digital, todo bônus de você ser a dona do seu negócio dentro da sua casa, vai muito além do que apenas você fazer postagens e achar que vai ganhar dinheiro ali. Então, quando nós falamos em ser dona e ainda ter uma renda, é você ser responsável pelo seu negócio. É você reunir com a família e falar assim: olha, família, do dia tal ao dia tal, eu vou estar em foco em determinada coisa e a família te apoiar nisso. Não existe empreendedora digital, dona de casa, se você não tiver o apoio da sua família. É impossível, Marjorie. É impossível. Porque você já tem os gigantes que você vai enfrentar entre aprender as ferramentas, entre montar tudo que você tem que montar. E acredita em mim, isso é um gigante enorme. Além disso, se você tiver que ficar no braço ali, sabe, naquela luta de braço com seu marido o tempo todo, não tem energia, não tem motivação, não tem como você fazer. E aí aqui entra o meu programa e o programa da Laura. Se você é mãe e você quer ter mesmo, né, essa motivação, se você quer ter mesmo, sabe, essa organização emocional para fazer alguma coisa. E quando eu falo alguma coisa, não é só o marketing digital. A Laura trabalha com mulheres que não necessariamente vão vir para o marketing digital, mas vão ter uma ferramenta para ter uma renda. Faz sentido, Laura? Sim, total. Total sentido. Eu tenho algumas alunas que também não vieram para o marketing digital. Tenho algumas que elas trabalham com crochê. Eu tenho uma aluna que ela faz só suplá. E eu tenho uma que faz só pano de prato. Então, assim, quando você olha para mercados, existem muitos mercados. Mas você pode ser muito boa no que você faz. Se você não estiver na internet, você não tem cliente. E pior, mesmo sendo na sua cidade.
Hoje, existe nessa estrutura, né, que eu falo tanto, você está onde o seu cliente está. Então, onde que a gente tem que estar? No Google. Né? Nós temos que ser a resposta do que alguém está perguntando para o Google. Se alguém faz uma pergunta, ele tem que te achar. Se ele te acha, ele começa a escutar o que você está falando e ele vai ver quem é você no Instagram. Então, sim, o Instagram é a vitrine que você precisa estar. E aí vamos, né, para um detalhe. Não existe competição. Eu, no meu caso, né, eu já tomei posse da Laura e eu acho que eu sou meio abusada com ela. Mas, assim, é uma parceira que vale a pena ter. Por quê? Porque ela é mão na massa mesmo. Ela vai lá e faz e você vê acontecendo. E quando ela faz, o que, que acontece? Eu olho e falo assim, agora eu tenho que fazer, porque senão eu vou ver o resultado dela e cadê o meu? Até comentei isso com meu marido essa semana. Então, você olhar e ombrear com alguém que esteja no mesmo caminho que você. Quando nós falamos em padrão de crescimento, para que você construa a sua felicidade, né, colocando esses pilares em pé, o padrão de crescimento, ele é simples. O primeiro padrão é identificação. Você identifica o que você quer. No caso da Laura, o que, que as suas meninas mais querem? Como que elas chegam para você? O que, que elas querem de fato, Laura? Bom, uma das grandes coisas que elas querem é ter um equilíbrio entre a família, os filhos e o trabalho. Porque elas não conseguem equilibrar, botar isso na mesma balança. E acaba que sempre pesa um lado mais do que o outro. E a família ela tem que ter um equilíbrio. Porque se você tem um projeto, seja o mais simples que seja, se você não construir isso em equilíbrio, não dá certo. Não dá certo. E aí, o que acontece? Só para deixar aqui em registro, tá? De acordo com o IBGE, 94% das mulheres elas não estão sabendo conciliar a maternidade com a carreira profissional, devido a esse nosso mundo moderno. E que, de fato, a sociedade, cada vez mais, a gente está propícia a ficar ali na rodinha do aceleramento todo o tempo. E tendo esse olhar, não tem como você parar e dizer, bom, eu vou respirar. Hoje eu já me considero, literalmente, que eu não faço mais parte desse montante conforme traz as estatísticas. Porque eu olhei para a minha realidade, eu olhei para o meu contexto e eu disse, eu vou sair disso. Eu não quero, literalmente, ser uma jovem, uma mulher, onde eu não tenho equilíbrio entre o meu trabalho, eu vou dar mais importância para o meu trabalho, aí a minha família, como é que fica? Os meus filhos, os meus maridos, ou então eu vou dar importância só para o meu trabalho e a minha carreira profissional. Como é que eu vou construir isso? Eu tenho um sonho para mim? Às vezes eu vejo pessoas com grandes formações, né? Eu sou formada, a minha formação de base é em administração, e acaba que muitas pessoas que são formadas em administração, porque eu me formei já com o intuito de ter a minha empresa, e às vezes essas pessoas saem da faculdade com um potencial maravilhoso, só que a faculdade muitas das vezes ela não te ensina o beabá de fato, mas a experiência que eu tive lá atrás como gerente, né, me fez a possibilidade de enxergar o que acontecia, né, em termos burocráticos por detrás da empresa. E isso despertava cada vez mais meu interesse de ter a minha profissão. E quando eu descobri que era possível, sim, vir para o lado daqui, onde nós estamos, que eu poderia alcançar o número de pessoas possível dentro da minha casa, eu digo, é isso que eu quero para mim. E eu não abro mão disso. Perfeito. É interessante que nós falamos sobre o que quer, né? Geralmente, quando chegam para mim, elas chegam sabendo não o que quer, mas sabendo o que não quer mais. Então, pode ser uma métrica boa para você também. Olha, eu não sei o que eu quero, eu não sei onde eu quero chegar, isso a gente até constrói junto. Mas você precisa saber o que você não quer mais. Então, quando esse ano eu decidi que o que eu não queria mais, eu não queria ser escrava de conteúdo, eu não queria ficar fazendo aquele montante de conteúdo para uma plataforma só e ver o meu tempo ali, né, sendo trocado. Existe um retorno? Existe um retorno, tá? Não pelo número de seguidores, não pelo número, né, que você vê de pessoas, mas pelo trabalho que você faz dentro dessa estrutura. Porém, não era o suficiente para mim. Eu já sou uma senhora idosa, né, Laura?
Então, agora eu quero tranquilidade, eu quero mais com menos esforço, e é o que eu ensino para as minhas alunas. Então, é isso que elas chegam falando para mim, o que elas não querem mais. Ah, Marjorie, eu não quero mais essa confusão de tanto compromisso, eu não quero mais ser responsável por tudo, eu não aguento mais carregar minha casa nas costas, eu não aguento mais meu marido que não me ajuda. E aí, um detalhe aqui sobre o marido que não ajuda. Na maioria das vezes, somos nós, as mulheres, que não deixamos eles ajudarem. A gente vai naquela ânsia de fazer, 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 e não abre espaço para ninguém mais fazer nada. Aí você fala assim, meu filho quer tudo na mão. Mas você abre espaço para ele ir lá buscar? Ou você dá tudo na mão para ele até antes dele pedir? Entende? Então, assim, quando nós colocamos a dona da casa nesse equilíbrio, aí ela chega em outubro ou lá no dia 3 de abril e pode comemorar que, né, gerenciei bem, fiz bem, produzi bem aquilo que eu queria produzir. E nessa live eu quero abrir para vocês que de hoje, 31 de outubro, até o dia 3 de outubro, lembrando que o dia 3 de até o dia 3 de abril é comemorado no Rio de Janeiro. Então, lá é uma comemoração, mas nada impede que a gente comemore com os cariocas, né? Por que não? Então, daqui, outubro, até 3 de abril, o que você pode fazer para ser de fato a dona da sua casa? E detalhe, quando a gente fala comemorar, é quando você olha e você leva um susto. Você começa a fazer por prazer. Isso aconteceu comigo hoje. Eu pedi para o meu esposo para ele fazer a janta, né? Porque eu ia estar aqui fazendo algumas coisas e eu já ia gravar esse vídeo, né? Nesse tema. E de última hora eu fui lá e falei, Laura, você está ocupada? Vamos entrar em live? Daí, em vez de gravar, eu decidi fazer a live. Coisas, né, que... Laura, né, gente? Ela só apronta. E aí, eu pedi para ele, ele falou, tá, eu faço. Passou um tempo, ele chegou na porta e falou assim, amor, você não pediu para mim me arrumar a janta? Eu já estava com a janta pronta, eu já estava lavando toda a louça, já estava tudo encaminhado e eu ainda estava adiantada para vir fazer a live. Você vai fazendo naturalmente. Quando você organiza uma rotina estabelecida de fato por você, você começa a fazer e não dói. Não tem o sobrepeso, não tem a sobrecarga. Sabe? Nossa, tem que gravar um vídeo. Nossa, tem que fazer uma live. Nossa, tem que fazer uma página, né, Laura? Tenho que isso, tenho que... Não, você vai fazendo. Depois, quando dá 2, 3 horas da manhã, sabe? A Laura manda, olha, eu tô fazendo isso, o que você acha? Mas é como ela falou, nós temos essa liberdade. E eu, no caso, né, eu me sacrifico um pouco mais durante a semana, porque no sábado é minha folga. Então, você tem essa questão. Quem aqui que vai passar por essa gravação ou que está aqui ao vivo, eu não estou conseguindo ver o chat de vocês, mas a Laura vai ver. Quem aqui se dispõe a entender e aprender como ser livre e ser uma dona de casa realizada? Como ser livre e ser uma mãe dona de casa realizada? Porque também é muito comum você falar assim, hoje eu não fiz nada, esse menino não me deu sossego. Nossa, sabe o que é? Ele tá enjoadinho e ele não me deixou fazer nada. Aí você olha e vai entulhando, né? Vai virando aquele caos que você vai perder o final de semana inteiro arrumando. E seu marido não vai querer ficar em casa, porque ele sabe que se ele voltar para casa no sábado cedo, ele vai ter que ficar com o menino e você vai estar arrastando móveis para todo lado. Gente, isso não é vida. Isso não é vida, isso é sobrevivência e, sabe, assim, é uma sobrevivência no nível muito ruim. Não é nem na média, é muito ruim. Pode ser comum, mas não é humano você fazer isso com você. Então, você ter um momento em que seu filho às vezes está ruinzinho, sim. A Laura passou por isso esses dias, né? O neném não estava muito bem, e aí ele quer colo, ele quer ficar perto, ele quer mamar. Sim, ela tem que ficar com ele nesse momento. Então, quando você faz tudo adiantando o que você quer fazer e mais o que você pode fazer e depois o que você precisa fazer, você consegue assumir a sua casa. E aí as coisas, elas se entrelaçam
e rodam juntas, sem sabe, aquele emaranhamento que a gente vê em algumas mães? E agora, para a gente finalizar, a Laura vai te dar 3 dicas de como ser mãe, independente da idade, mas eu acho que você pode falar das 2 idades que você tem mais vivência. E eu não quero saber das crianças, eu quero saber da mãe. Lembra? Ser mãe, 3 dicas de como você ser uma mãe que consegue produzir um sonho. Seja no digital, seja no crochê, seja na culinária, seja como for. Sendo mãe, 3 dicas, né? Ou 3 soluções que você pode dar. E depois eu vou deixar 3 soluções de como você fazer uma lista fora da sua lista. Uma das coisas, Márcia, que eu quero agregar para as mães, né, que você falou aí em termos de marido, é elas aprenderem a educar o marido sem abrir a boca. Né? As mulheres, ela tem aquela tendência de sempre quando chega do trabalho, já cansada, aí é automático, ela já vai lá, tá tudo desorganizado, devido ao cansaço, tudo, e literalmente ela já vai lá, briga, né? Ela já se estressa, o nível de energia dela, quando ela acorda, tá ali 100% a bateria carregada. A proporção que essa mulher ela vai, né, para a jornada de trabalho dela, a energia vai diminuindo, com todas as situações que acontecem no dia a dia. E quando ela chega em casa, que é para a energia dela, né, ter pelo menos o mínimo, já está ali praticamente esgotada. E aí uma da visão que eu digo para você é, se você quer ter o seu próprio negócio, uma das coisas que você tem que aprender, muitas das vezes, é educar o marido. Como a Marjorie falou, às vezes você precisa abrir um espaço. Às vezes você quer fazer tudo e muitas das vezes é só você ir educando, né? Uma das coisas que as mães falam muito é o esposo não... eu acho muito bonito quando a Marjorie fala que o marido deixou tudo arrumado. Eu estou aqui na live e já deixei tudo pronto para o meu esposo dar o lanche das crianças, né? É uma combinação de fato do marido olhar para você, poxa, eu vou respeitar esse espaço dela, porque nesse exato momento ela está trabalhando, ela está produzindo. E aí, quando você vai fazendo isso, né, plantando ali tua sementinha, educando, sem abrir a boca, sem te estressar, através do teu comportamento, através das tuas ações, chega uma hora que ele mesmo, automaticamente, ele já olha, a pia tá limpa, não tem nada, ixi, eu não vou nem poder deixar aqui, eu mesmo vou lá e lavo. E assim teu filho vai olhando o exemplo, ele pega também, dependendo da faixa etária de idade, também já faz. Né? É o que eu faço comigo aqui diariamente em relação ao meu horário de trabalho. Minha esposa já sabe, esse horário ela está trabalhando, então eu já sei que eu posso bater na porta. Né? Ela está produzindo. Então, é um dos olhares que eu quero contribuir, Marjorie, em relação do que você falou, tá? Para as mães, de fato, terem esse olhar em termos de família, né? Ok? E as soluções, possíveis soluções para quem olhou, entendeu e o que ela pode fazer para começar a ser uma mãe realizada? Qual o primeiro passo? Olha, um dos primeiros passos é ela trabalhar a questão do equilíbrio emocional, né? Para que, de fato, ela tenha um amadurecimento em relação de toda a vivência que ela está. Hoje eu tenho, dentro do meu programa, eu tenho um módulo falando só em relação a isso. O segundo passo é ela literalmente querer. Porque não adianta, de fato, toda a construção se você não quer. Porque é como eu falo, o sonho é teu. Você que tem que querer. E muitas das vezes você olha para o espelho e não olha uma imagem como você gostaria que fosse, né? Eu trago muito esse exemplo do espelho, porque quando você olha para você no espelho da sua casa, reflete uma imagem, né? Ali, digamos, eu vou trazer um exemplo aqui, assim, hipotético, ali eu tô magrinha, e aí eu vou para o outro espelho, esse espelho aqui já me deixou mais cheia, né? Tem essa diferença. Se você realmente quer,
porque é possível, porque quando eu disse que eu queria ser uma mãe realizada, por isso que o nome do meu programa se chama assim, Mãe Realizada, porque eu acredito numa mulher, sim, que possa passar por diversos percalços na vida, qualquer intempéries que a gente não está imune disso, que o mundo vai te colocar em situações, mas é eu ter o meu equilíbrio e dizer, tá, eu estou passando por esse desafio, mas eu resolvi ter um empreendimento. Talvez eu chore muito agora, chore muito, tá. Chorei tudo que eu tinha para chorar. Mas agora secou, eu vou continuar, né, com esse olhar daqui para frente. E não parar de desistir. Porque se você não tentar, como é que você já botou na sua cabeça, como é que eu vou chegar daqui a 30 anos? Será que é isso que eu quero para mim, realmente, viver nessa situação? Se eu mudar, a minha possibilidade é muito grande. A jornada é muito grande. Não vai ser simplesinho de uma hora para outra. Mas quando você tem o querer, o fazer, e o principal é agir, né? Eu digo para as mães, para elas acordarem para a realidade, acorda para a realidade, arregaça as mangas mesmo, sabe? Seja com o filho, com o marido, com toda a situação que tem, e montar uma estrutura de fato, um empreendedorismo, dizer que é possível sim, porque uma das coisas que me entristece, né, é de ver mãe esperando o marido chegar do trabalho para comprar um pacote de leite, um pacote de fralda. E às vezes essa mãe tem um talento maravilhoso dentro de casa, ela sabe organizar, porque as pessoas pensam assim, inteligência, eu não tenho inteligência, eu não sou inteligente, eu não sei escrever bem, eu não sei falar bem. Mas você pode bordar, você pode costurar, você arruma uma casa que fica perfeita. Quantas pessoas você acha que você poderia ajudar? E a partir dali, você ter o teu retorno financeiro. Quantas pessoas você poderia, de fato, agregar de valor para a sua vida? E aí você acaba o quê? Esperando. E quanto mais você espera, mais tempo você perde, mais triste você fica, mais frustrada você fica. E não é só você, porque você está passando um padrão comportamental para a tua família, porque eles estão vendo, certo? É pegar realmente o que você sabe. O que você sabe de bom? Se não existisse, uma das coisas que eu sempre falo para você, mãe, eu trago aqui como uma das grandes respostas, se não existisse dinheiro no mundo, o que de fato você faria de melhor? Antigamente não existia dinheiro no mundo. As pessoas só trocavam e ali se viviam. E hoje existe dinheiro e parece que as pessoas literalmente estão assim com esse olhar. E tem um talento do lado daqui, você tem um talento. Eu olho para as pessoas e eu vejo assim um dom, um talento. Eu tenho um olhar bem crítico para isso. Quando eu vejo aquela mulher, aquela mãe, e às vezes eu digo, eu tenho um talento bacana para você. E ela não acredita. Laura, eu não acredito que você está vendo tudo isso em mim. Eu digo, eu tô enxergando. Mas por quê? Porque foram noites e noites estudando, buscando, orientando, vivências. E quando eu vejo aquela pessoa que ela está ali naquele mundinho quadrado, né? Só ali naquele quadrado, cada um no seu quadrado, eu não concordo muito com isso, porque senão não existia internet, senão a gente não conhecia infinitas pessoas pelo mundo afora. E aí você fica literalmente mais humano, esperando o que eu não sei, né? Mas aí você já está me conhecendo, você já está conhecendo a Marjorie, né? A Barbosa, para fazer a grande mudança na sua vida, para que de fato você seja uma dona de casa realizada, para que de fato você seja uma mãe realizada e acredite no seu potencial. Porque a jornada é grande, muitas pessoas vão apontar para você e dizer que é impossível. O impossível é uma questão de opinião. Quando eu comecei, eu ouvi muitas coisas de muitas pessoas, principalmente da minha família. Porque não é fácil, você tem que administrar. E quando você sabe administrar, você fecha o ouvido porque as pessoas estão falando só, né? Pega ali teu cavalinho e vai-te embora. Porque o resultado, ele chega. O resultado é certo, tá? Marjorie? Quando nós falamos, né, como dar o primeiro passo, a Laura falou uma coisa que é um dos principais pilares para mim começar a trabalhar com alguém. Hoje, eu não trabalho com qualquer pessoa.
Não trabalho. Tem muita gente que compra o meu programa e nunca conversou comigo. E tem muita gente que não comprou o meu programa, mas a gente faz um trabalho juntas, né? Por quê? Precisa de um porquê inabalável. Se você não tem vontade, eu posso fazer todo o processo, montar toda uma metodologia, não vai te trazer o resultado. E isso seria um tiro no pé para mim. Entende? Porque o meu resultado é o seu resultado. Então a gente faz 100% do meu lado e você tem que dar o seu 100%. Então eu vou usar esse gancho da Laura, o porquê inabalável. Por que você quer ser organizada? Por que você quer organizar o seu eu antes de organizar a sua casa? E aí vem o segundo passo. Você pode ter uma casa arrumada, que não tem pó. Sabe aquela casa que eu não sei como que isso acontece, mas cheirosa. Não tem uma almofada fora de lugar. Capa da revista Cláudia. E você tem uma dona da casa toda desestruturada. Entende? Que fica limpa, 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 gera até um toque. Por quê? Porque ela tá tão, sabe, desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, que ela tem uma casa arrumada e uma dona da casa totalmente triste, acabada, sobrecarregada, né, impotente diante de situações. Então, esse é o segundo passo. Você olhar para a dona da sua casa. Porque muita gente, como eu falei, elas não sabem o que elas querem, mas elas chegam para mim e falam que elas não querem mais. E uma das coisas são esses extremos. Ou vem uma casa arrumada demais, e essa dona da casa, né, sobrecarregada, ou vem uma casa desarrumada demais, aquela que você vê as roupas que descem as escadas. Eu ainda não sei como que chega nesse estado, mas eu já peguei três casos assim que as roupas sujas e limpas se misturavam no caminho entre a lavanderia e os quartos. É extremo, né? Mas acontece. Então, elas queriam sair desses extremos e vir para o centro de um equilíbrio, que é uma casa que às vezes tem pó sim, que você, né, pode escrever ali até um texto, um eu te amo, mas que essa dona da casa esteja feliz dentro dessa casa. Eu sempre falo sobre a família, né? Por isso que eu trabalho com estrutura familiar. Não necessariamente essa mulher é casada, mas acredita em mim. É muito raro uma mulher que não é casada que não esteja procurando um companheiro. Porque é da nossa natureza ser ajudadora, né? Mas como ela teve que enfrentar o mundo, a vida foi batendo, ela nem consegue aceitar o ser amada. Ela não consegue aceitar o carinho de alguém, ela não consegue confiar na pessoa. Então, essa estrutura familiar depende desse eu organizado antes de organizar a casa, ou em paralelo na organização da casa. Então, por isso que nós falamos do sistêmico, né? Você olhar para o todo. Você como mulher, você como mãe, você como dona de casa, você como empreendedora, você como empresária, você como atleta. Por que não? Né? Essa semana eu falei várias vezes, porque nós estávamos terminando Mulher Única, eu falei várias vezes sobre nós validamos os cursos que nós fazemos. Então, a maioria das vezes eu digo assim, olha, o seu é um elogio. E algumas dão risada e falam assim, impossível. Meu marido jamais vai me fazer um elogio. Você não conhece meu marido. Eu não conheço, mas eu conheço a mulher com quem eu estou trabalhando. Faz sentido? E graças a Deus, todas as vezes o marido fez um elogio. Se vocês olharem no depoimento que da live da Universidade da Família, teve um que surpreendeu a todas nós do grupo. Sabe? Então, assim, vale a pena você dar uma conferida na live. Se você não quiser olhar a live, eu editei o vídeo e tá lá no canal Ministério Marjorie A. Barbosa. Aí lá não tem os comentários com o chat. Então, quando você olha e tem a validação do seu marido, aí você sabe que está no caminho certo. Quando o seu marido fala muito, às vezes, né, não está satisfeito com alguma coisa, a gente tem a tendência a falar o quê? Meu marido é ruim, né? Meu marido não me respeita, meu marido. Mas, na verdade, é dele que vem o feedback se você está fazendo ou não. E essa semana,
terça-feira, se não me engano, eu recebi uma homenagem do meu marido e das minhas filhas. Eu vou colocar a foto para vocês verem. Na hora que eu editar esse vídeo, eu vou colocar para vocês verem. Meu marido, ele é muito barulhento, né? Ele faz muita bagunça, ele deixa a gente tonta, sabe? Ele tira o raciocínio, para vocês terem uma ideia. E aí ele começou, amor, você tem 5 minutos? Eu só preciso de 5 minutos. A gente vai ali. Falei, gente, mas ali onde? Não, a gente vai ali. Tá. Aí eu pedi 15 minutos para as meninas, porque eu falei assim, esse ali não vai dar 5 minutos, né? Falei, pedi 15 minutos para as meninas para me entrar no grupo seguinte. Troquei de roupa. Gente, eles mandaram eu trocar de roupa. Troquei de roupa e ia saindo pela porta. Todo mundo voltou e cantaram parabéns para mim fora de aniversário. E fizeram uma homenagem mesmo. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão assim amada. Eu acho que é a palavra, né? Que é claro que eu não lembrei de gravar, de registrar, de nada. Mas o carinho deles foi tanto para que eu pudesse testemunhar que minha filha tirou a foto, meu marido fez a selfie, para a gente poder ter isso registrado. Então, sim, às vezes você não está vendo o reconhecimento da sua família, do seu marido, mas será que você está mesmo se sentindo merecedora dele? Ou você está você se escravizando? Você, sabe, se sujeitando a uma carga horária escrava, sem resultado, e aí vamos pensar naquilo que a Laura falou, né? De quem sai para trabalhar e 10 horas dedicadas a outra pessoa, a um negócio de outra pessoa. Pense em como está a sua vida hoje. Esse é o primeiro passo para você mudar a sua agenda. E de bônus, eu vou dar uma terceira questão. Antes de você montar a sua lista de tarefas, divide as suas tarefas em tarefas de produtividade, tarefas de ocupação obrigatória e tarefas de ocupação dispensáveis. Olha para o seu dia anterior, veja as tarefas que você realizou e coloca nessa escala de ocupação dispensável ou obrigatória. Vou dar um exemplo de tarefa de ocupação obrigatória. Lavar louça. É uma tarefa de ocupação, mas ela é obrigatória, a menos que você tenha alguém que você possa delegar, como a Laura falou ali. Se você deixa tudo em ordem, a família acaba colaborando. Mas tem um momento que, se você não tiver para quem delegar, essa tarefa é sua. Finalizar a pia à noite é uma tarefa nossa. Então, é uma tarefa de ocupação obrigatória. Tarefa de produtividade são as tarefas que você faz que vão levar você para a realização. Então, eu e a Laura, quando a gente fala que ficou a madrugada, é porque nós estamos fazendo páginas, nós estamos fazendo temas, postagens, buscando soluções para perguntas que vocês estão fazendo para nós. E a gente talvez não tenha acesso a você, ou você ainda não tenha conversado com a gente, mas cada pergunta que a gente encontra, nós estamos buscando dar uma resposta. Então, hoje, né, nós estamos trabalhando para que o mês de novembro, todos os vídeos no canal sejam respostas relevantes para coisas que vocês estejam mesmo buscando uma solução. E como que você pode ajudar? Manda pergunta para nós. Marjorie, na situação assim, assim, o que que eu faço? Laura, na situação assim, assim, o que que eu faço? Aí tem aquelas, né, que nunca, jamais vão admitir que tem um problema. Aí ela manda assim, eu tenho uma amiga que ela tem um marido e ela tem 2 filhos e eles são assim, 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 assim. O que que você acha que ela pode fazer? Gente, nós somos a resposta da pergunta de alguém e você pode ter passado por alguma coisa e trazer para a gente buscar uma solução. Eu não sei todas as soluções, eu não tenho todas as respostas, Laura também não. Mas a gente pode buscar juntas, a gente pode pesquisar juntas, gravar vídeos que vão responder. Tá tão cheio, né, de gente falando hoje tanta coisa na internet que só aumenta e alimenta o medo, a solidão, a tristeza. Abri minha conta no TikTok, vou deixar registrado, graças a Laura, abri minha conta no TikTok e eu vou falar uma coisa para vocês, eu resisti muito, porque as poucas vezes que eu entrei no TikTok, Marjorie, não gostei. E dessa vez eu fui tão abençoada que tudo que eu abro no TikTok vem desenho, né, aqueles desenhos, draw, artesanato, donas de casa,
e algumas coisas assim que eu gosto de assistir. Agora eu preciso assim de muita vigilância, senão eu vou ter uma tarefa de ocupação dispensável tomando minha produtividade. Percebe? Quebrar resistências só é possível quando você está junto com outras pessoas no mesmo caminho. Então, se não for comigo, se não for com a Laura, olhe quem pode caminhar com você, olha quem pode te levar para essas tarefas de produtividade e pessoas que você vai olhar para ela e elas vão te ajudar a crescer. Como eu comentei, eu e a Laura temos ali um trabalho. Eu vejo ela fazendo, é lógico que eu não vou querer ficar sentada esperando ela fazer, ter resultado e eu não. Então, uma motiva a outra, uma anima a outra. Às vezes a Laura hoje não estava querendo fazer esse vídeo. Porém, olha o que vai acontecer nesse vídeo. Agora fica a dica para quem chegar até aqui e está trabalhando no digital. A gente vai cortar esse vídeo e tudo isso daqui vai virar conteúdos para essa semana. No meu canal, no canal dela, nos shorts, no Instagram, no TikTok. Percebe? Vamos fazer com que essas redes, né, de internet sejam de fato solução para as nossas vidas. Eu quero te agradecer, Laura, por ter aceito o convite. Quero agradecer todas que vieram no chat. Eu vi que passaram algumas pessoas, mas não deu para mim ler. Esse vídeo eu vou editar e vou colocar ele bonitinho lá no canal Eu e Minha Casa Organizada. Ficam aqui.